Bom dia, eu acho que a gente pode ir começando. Eu me chamo Guilherme, sou rolfista pela Associação Brasileira de Rolfing e estou aqui com a nobre tarefa, de abrir esse encontro, esse evento que é tão importante para a nossa comunidade, a celebração, de 128 anos do aniversário da nossa fundadora, da nossa mestra raiz, Aida Rolf, Aida Rolf, que nos brindou com esse método, com esse sistema de educação incrível chamado Rolfing. Então, hoje é um dia de celebração. Isso já aconteceu muitas vezes na nossa escola, a Associação Brasileira de Rolfing. É um evento construído a muitas e muitas mãos, a faculdade da escola, os professores totalmente envolvidos, a diretoria da escola totalmente envolvida, presente, e os associados. Esse evento não aconteceria sem a participação intensa e a entrega de todos os associados. Então, construir junto um evento dessa dimensão. A gente fez isso no passado e fazia alguns anos que a gente não retomava com força o evento de celebração do aniversário da Aida. Então é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Eu fiquei encarregado de abrir a fala desse evento para apresentar uma professora que é muito, muito querida e importante para a nossa escola, a Lael Kim. A Lael, ela é rolfista desde 1984, é instrutora de rolfing avançado e rolfing movimento. A Lael, ela inicia a escola brasileira de rolfing, a Associação Brasileira de Rolfing, junto com o Pedro. O Pedro traz o rolfing para o Brasil e ela já no primeiro curso, ela já é assistente do Pedro, já sendo preparada para ser professora. Então, toda a história da nossa associação atravessa a vida da professora Lael. Ela também é instrutora avançada de experiência somática, tanto no Brasil quanto mundo afora. De novo, quando o Peter Levine, que é o fundador, o criador da Somatic Experience, da experiência somática, vem a primeira vez para o Brasil, quando ele vem a primeira vez para o Brasil, ele é trazido pela Associação Brasileira de Rolf, ele é trazido pelo Pedro. A Lael já estava fazendo o treinamento lá nos Estados Unidos e ela é a tradutora e a assistente do Peter Levine no primeiro curso de experiência somática no Brasil. Então, ela tem uma importância muito grande na construção dessas duas escolas no Brasil. Além disso, a Lael tem uma faixa preta sexto grau em Ki Aikido, né? Ela tem uma pesquisa profunda de Ki Aikido e também tem uma ligação forte com a antroposofia. É uma honra, a Lael. Não é tão fácil tirá-la da toca e trazer ela para conversar com a gente, então vamos aproveitar. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Lael, e é muito bom a gente ter você junto nesse dia e estamos aqui com o coração quentinho para poder te escutar. Obrigado. Obrigada, Gui. Muito obrigada. Então, assim, pediram para eu contar sobre a minha vida com o Hoffen e eu achei, um minutinho, vou só desligar o telefone. E o Hoffen chegou na minha vida quando eu era muito pequena. Eu fui rofada pela primeira vez com 10 anos. Então, e desde então, a minha vida, assim, o Hoffen influiu tanto na minha vida que eu acho que não posso dizer quem sou eu sem o Hoffen. Não tem como dizer isso, porque o Hoffen
se entristeceu na minha vida. Acho que, antes de mais nada, eu quero falar um pouco sobre o que é o significado disso para mim, porque a visão de Ida Hoff, ela falou no uso mais humano do ser humano. E como, assim, acho que tem muito Hoffista aqui, mas como, assim, Hoffista já sabe, a ideia de Ida Hoff é que o corpo humano, quando organizado em volta do seu eixo central, tanto estruturalmente quanto no movimento, que isso libertava muita energia, porque quanto mais fora do eixo que o corpo está, mais energia que a gente está despendendo para brigar contra a gravidade somente para ficar eretos. E isso, assim, não parece muita energia, mas de manhã, de tarde, de noite, acaba sendo. Então, a ideia dela é que o ser humano, quando organizado em volta desse eixo central, não brigando mais com a gravidade, aliás, numa postura, numa organização onde não somente a gravidade não puxa para baixo, mas a gravidade passa a apoiar, que isso liberta muita energia para a criatividade e para a gente seguir nossos caminhos de vida mais autênticos. Então, assim, e eu vou acrescentar mais sobre a visão dela, que ela falou que, assim, falou muito na evolução do ser humano. E que a evolução, ela, na visão dela, quanto mais na vertical, quanto mais nessa chegamos, o ser humano, nessa vertical, quanto mais humanos que nós somos. E que sempre nas escolas esotéricas falam que o último passo de evolução do ser humano é sempre um passo que a pessoa tem que tomar por conta própria. E o Hoffen é isso mesmo. A pessoa decide a ser hofado, a pessoa trabalha com seu movimento e seu ser para chegar mais nessa vertical, e ela está dando esse passo para a evolução da sua humanidade mais inteira. Essa foi a visão de Ida Hoff. E então, eu, com 10 anos de idade, a minha família mudou para a Califórnia, era 1969, e era o auge do movimento de potencial humano. O auge não, era o momento que o movimento de potencial humano estava assim, ganhando força, e tinha um centro assim de workshops que chamava Kairos, e meus pais começaram a frequentar. Aí teve rofistas que vinham, naquela época tinha muito pouco rofista, porque a Aida estava assim há pouco tempo dando curso. Então tinha assim né, eu não sei quantos, mas não tinha muitos. Aí eles vinham para esse centro e foram rofar os meus pais. Aliás, a minha mãe conta que antes da sexta sessão, ela teve uma briga com meu pai. Então, assim, ela saiu de casa brigada com ele e foi fazer a sexta sessão, assim. E eles, na época, chamavam a sexta sessão de afofar a bunda. Então, ela chegou em casa, sabe, meu pai não estava, ela foi dormir e ela falou que ele chegou, entrou na cama, deu uma papapá na bunda dela, para acabar com a briga. E ela falou que a próxima coisa que aconteceu é que ele jogou toda a coberta de lado, ligou a luz e falou: o que aconteceu com a sua bunda? Então, né, os meus pais estavam sentindo os efeitos do Hoffen no corpo deles e no ser deles. Então, resolveram. Minha mãe perguntou: você gostaria de ser rofada? Eu falei: eu gostaria. Minutinho, estou vendo que o meu WhatsApp está aberto. Ok. Eu falei: eu vou. E eu fui. Foi uma experiência brutal, porque era os anos 60 e
a metáfora terapêutica era de você precisa quebrar coraça. Então, o Hoffman naquela época era muito doloroso, muito. E, assim, por alguma razão, né? Assim, eu voltei. Eu voltei porque meu pai fez uma brincadeira de ser um rofista louco e me corria de um lado da casa para o outro, falando: Você sabe o que é isso? Isso é um rofista que está apontando o seu cotovelo. Aí me fez rir. Aí eu fui e voltei. Né? Mas, assim, e eu fiz todo o Hofen. Eu era uma menina extremamente tímida, era corcundinha e tinha pernas muito e muito e muito tortas, né? Muita padrão valgo, os joelhos para dentro, o pé para fora. Eu gostava muito de me movimentar, mas eu sentia dores nas minhas pernas sempre que eu me movimentava, né? E então, a partir de 10 anos, isso já mudou em mim. As minhas pernas, bem, as minhas pernas são um projeto de vida, mas as minhas pernas endireitaram, eu parei de sentir dor, o meu peito abriu e eu fui de uma menina que escondia dentro de livros para uma menina que conversava com as pessoas, que não, né, que não sentia mais a timidez. Então, os efeitos do Hoffen, logo na minha vida, foram de mudança de personalidade. Me trouxe mudança de personalidade e me trouxe uma harmonia no meu corpo. Assim, eu vou dizer que realmente foi brutal naquela época. E isso, quando muitos anos depois, quando me tornei professora de Hoffen, eu pensei, eu não imagino causar tanta dor numa criança quanto foi me causada nessa época. E isso, para mim, também fez parte da minha pesquisa de que o Hoffen não precisa doer para ser eficiente, para ter seus efeitos incríveis. No fato, o Hoffen é mais eficiente e mais afetivo se a gente não está causando dor para as pessoas. E eu tenho orgulho de dizer que, assim, nós como região aqui no Brasil, nós trabalhamos de uma maneira que não causa dor para as pessoas. Claro, causamos às vezes um incômodo, mas é um incômodo que é assim que é gostoso, um incômodo que a pessoa pode conviver e que ela pode topar, porque ela sente o que está acontecendo com o corpo dela, do corpo dela chegar num lugar de mais conforto, mais harmonia, mais alinhamento interno e externo. Então, né? E quero também falar mais uma coisa do Hoffen que eu comecei realmente a entender na minha adolescência, porque a minha vida acabou sendo, a partir dos 10 anos, acabou sendo vivido dentro da comunidade hofística. Né? Os meus pais divorciaram. Opa, foi eu que fiz isso? Desculpem. Os meus pais divorciaram e minha mãe casou com um homem que queria ser rofista. A gente morava nessa época em Arizona e eles dois traziam rofistas para Arizona para fazer rofing nas pessoas. Essas rofistas eram Jan Sotean. Eu lembro, ele chegava, ele ficava na nossa casa. Eu tinha 13 anos e eu achava ele muito divertido. As pessoas não sabem, eu acho, mas ele tem dedos do pé muito compridos. E eu tenho até hoje uma foto que eu tirei que ele fazia assim com os pés, aí mostrava os dedos do pé. Eu tenho uma foto dele que eu tirei dele com os pés assim. Então, a gente eles traziam pessoas para fazer Hoffen nos outros na nossa casa. E vinha o Jan Sultan, vinha a Gail Logren, e meus pais resolveram, tanto meu padrasto, resolveu que ele queria ser rofista. E minha mãe acabou também se tornando professora de movimento, porque naquela época esses dois ramos do Hoffen eram completamente separados. Ou você era rofista, ou você era movimentista. Então, seguimos
né? Meu padrasto, quando eu tinha os 14 anos, meu padrasto se tornou rofista. E logo em seguida, minha mãe fez toda a formação do movimento de Hofen, que naquela época era com a Judith Aston, que era a pessoa que primeiro organizou um programa que se podia chamar de movimento de Hofen, né? Não tardou tantos anos que a Judith Aston brigou, foi embora do Hofen Instituto, a visão dela já não cabia mais tanto com o Hofen, e a minha mãe, junto com a Gail Ogren, a Megan James, talvez mais uma pessoa que eu não me lembro, assim, essas três, pelo menos, e talvez mais uma, foram as que trouxeram o programa de movimento de Hofen como hoje em dia está. O, Então, e eu, durante a minha adolescência, eu segui sendo rofado pelo meu padrasto, o Tom Wing. E ele, para mim, ele era minha inspiração, porque quando ele me rofava, essa era a coisa mais, assim, que até hoje vibra em mim. E ele fazia uma sessão de rofing em mim, e quando ele terminava, eu sentia que eu era mais eu do que quando ele começou. E que eu tinha um corpo que expressava a minha essência melhor do que quando antes da sessão. E eu pensava, como é que ele sabia que isso era quem eu sou quando nem eu sabia? E por isso que eu me interessei em me tornar rolfista, porque eu sinto que o rolfing ajuda a pessoa a realmente trazer a essência do ser dela, aquele ser mais bonito, mais inteiro que ela chegou aqui para ser, ajuda a incorporar, a trazer isso para a carne e trazendo para a carne, expressar melhor para o mundo. Então, essa foi a minha inspiração para virar rofista, mas também a minha grande sorte, porque eu cresci assim. Assim, eu não posso dizer antes de me conhecer como gente, porque com 10 anos já me conhecia como gente, mas de 10 anos para frente, todo formando a minha vida, formando a minha sensação de quem eu sou, da minha presença no mundo, sempre teve o Rolfing ali me ajudando a me calibrar. E isso eu penso que é um grande privilégio. Então, eu segui, me tornei rofista com 24 anos, e lá já começam os fios do destino a se entretecer. Porque eu entrei no Hof Instituto todo orgulhoso. Ah, tenho que dizer que com 19, 20 anos, a gente morava em Colorado e eu estava fazendo uma aprendizagem tradicional japonesa com meu professor de Aikido, que se chamava Uchideshi. E eu precisava de um emprego que tinha muita flexibilidade, porque assim tudo era focado no Aikido. Então, comecei a trabalhar no Hof Instituto como a pessoa que fazia aquilo que ninguém mais fazia. Então, quando nevava muito e ninguém mais conseguia sair, eu saía no meu carro para ir para os correios pegar o correio. Eu fazia, xerocava artigos, depois eles me deram o trabalho de organizar a biblioteca da doutora Aida, que ela tinha morrido, eu acho, assim, pouco tempo, e ela deixou a biblioteca, todos os livros dela, para o Hof Instituto. Então, estava lá, eu lá em cima, catalogando os livros e, naturalmente, lendo os livros. Foi a bibliotequeira mais eficiente que eu estava sempre mexendo. É assim, interessante. Mas, enfim. E trabalhando no Hof Instituto, assim, e naquela época era o escritório e do outro lado da porta tinha a sala de aula. E logo eu falei, eu estou do lado errado dessa porta. E só que eu era muito jovem, naquela época tinha de ter mais idade para ser rofista. Então, vim a treinar de rofista com 24 anos. Entretanto, o Pedro Prado
tinha feito a formação de Hoffen nos Estados Unidos, foi para o Brasil, começou a hofar as pessoas, começou a falar do Hoffen, e formou um grupo de 4 ou 5 pessoas que eram as primeiras crias do Pedro. E eles foram para os Estados Unidos fazer a formação. E eu entrei no Hoffen Instituto no primeiro dia da minha formação, do lado certo da porta, e ouvi eles falando português. Na hora que eu ouvi eles falando português, me deu um plim, alguma coisa em mim acordou. Eu falei, essa língua é a língua mais bonita que eu já ouvi na minha vida e eu tenho que aprender a falar. Não sei por quê, mas foi assim, tinha tanta chamada escutando o português, né? Eu me envolvi brevemente com um desses alunos e um ano depois de formar, eu vim para o Brasil para tinha um congresso do corpo e um workshop de Hoffen. Eu vim para isso. Mas era só literalmente colocar o pé no Brasil. Eu lembro, assim, desci do avião, era 1h da manhã em Manaus, e botei o pé no chão aqui e falei, esse é meu lugar, eu tenho que morar aqui. Então, o Hoffen e o meu destino também estão, né, sempre se entretecendo. Vim, fiz um congresso do curso, fiz o workshop e foi embora chorando, falando tenho que voltar. E não deu outro. Um ano depois eu voltei para o Brasil. E voltei para ficar um tempo, e isso vai fazer 20, não, isso faz. Eu tinha, ai, não estou fazendo matemática, mas eu tinha 27 anos, estou com 65 agora. Então, foi muito tempo atrás. Ah, e, assim, naquela época era pouca gente, né? Tinha esse grupo que tinha formado, que eram os primeiros crias do Pedro, naturalmente tinha o Pedro, e, assim, e a primeira formação de Hoffen no Brasil não foi, eu acho, não foi Pedro, porque o Pedro foi sendo treinado. Então, teve algumas formações, eu lembro que a Stacy Mills veio, e o Pedro estava sendo assistente, assim, ele aprendendo a ser, assim, professor de Hoffen. Mas a nossa comunidade era pequenininha, né? E aí, assim, um grupo de nós, né, naturalmente, sobre assim, o impulso do Pedro, que a gente sabe que o Pedro, assim, ele cria estruturas, cria comunidades. Então, assim, o impulso dele, e eu, felizmente, fiz parte desse impulso, formamos a Associação Brasileira de Hoffen. Então, e continuamos, né? Nessa época, eu, assim, como eu falei, o Hoffen e o movimento eram, assim, duas disciplinas completamente separadas. E eu, assim, como minha mãe era movimentista, e eu cresci com ela, sempre fazendo sessões de movimento comigo. Bem que eu tenho que confessar que eu dormia muito nas sessões de movimento com a minha Hoffen, porque de movimento com a minha mãe, porque, bem, adolescente e a mãe a gente já viu, mas mesmo assim tinha muito movimento. Eu falei, não, assim, é ridículo rofar alguém e não ensinar o movimento para eles, porque é como se você tem um carro novo, mas ninguém te dá o manual de um usuário. E eu senti que, assim, formada rofista, mas que a minha formação só estava pela metade. Então, cheguei em Belo Horizonte e logo em seguida eu resolvi, assim, trazer a primeira formação de Hof em movimento para o Brasil. Aí veio, na primeira metade, veio a minha mãe, a Heather Starson e a Gail Ogren. E na segunda metade vieram a Vivian Jay e a Jane Harrington. Então, a gente teve a primeira formação de movimento né, no Brasil, que foi muito bom, e eu acho que assim, tinha quase a comunidade inteira participou, porque, como eu falei, a gente ainda era bem pequena como comunidade nessa época. E não tínhamos, né, assim, aliás, eu não sei os anos, então talvez eu vou misturar, mas nessa época o Pedro já estava
terminando a preparação dele para ser professor de Hofen e preparando para dar a primeira formação de Hofen, assim, de brasileiro no Brasil. E eu, no meio tempo, assim, um pouco antes, eu fui convidada a ser assistente da Gail Ogren, numa formação nos Estados Unidos, porque eles estavam procurando por pessoas que achavam que iam fazer bons professores de Hofen. E eu falei assim, eu não tinha desejo de ser professora de Hofen, mas eu achei que seria interessante. Então eu fui e eu tive uma ideia, assim, que eu achei muito legal, porque naquela época na formação de Hofen, tinha os praticantes que faziam Hofen uns nos outros e faziam Hofen nos clientes, um pouco como temos agora. Ah, alguém está falando, peraí. A formação de movimento em BH foi em 1990. Obrigada, Vivian. É você, oh, Vivian, tudo bem? Tanto tempo. Então, a Vivi estava lá, né? Uau, quase, ok, 30 anos atrás. Então, onde é que eu estava? Eu estou vendo que o tempo está passando mais rápido. Eu falei com o Gui, não tenho tanta história assim, mas parece que eu tenho mais história do que achava. Então, eu tive essa ideia, porque o praticante fazia isso e o ouvinte ficava sentada de bunda o dia inteiro, de manhã, de tarde, só olhando. Era meio tortura, assim, e não era a maneira mais eficiente de ensinar o Hofen, mas na primeira vez, assim, uma pessoa ia para a formação, ia como ouvinte e ficava sentado olhando. Então, eu, como na minha primeira assistência de Hofen, eu falei, por que não trabalhar com essas pessoas com movimento enquanto eles estão assistindo? Então, eu criei um programa com a bênção da Gail de, assim, de trabalhar com eles com movimento. Em cada sessão de Hofen, a gente trabalhava com movimento, questões assim paralelas. Logo em seguida, terminei essa, assim, de ser assistente nessa formação, eu falei, eu quero sim ser professora de Hofen. E o Pedro, poucos meses depois, já ia dar a primeira formação dele de Hofen como professor. Então, ele me convidou como assistente. E sem querer ou querendo, já querendo, eu comecei a minha caminhada de me tornar professora de Hofen. De novo, com a bênção do Pedro, eu fui trabalhando com movimento com os ouvintes durante a formação. E gostamos dos resultados. E isso já, na verdade, acabou sendo a semente do que se tornou o nosso bem amado programa assim brasileiro de Hofen, que as pessoas são duplamente certificados, porque naquela época não era. Mas aí a Vivian J e a Jane Harrington, especialmente a Vivian J, já começaram a animar, vamos fazer isso, e a gente já começou, assim, e a Mônica Raspari, a querida, saudosa Mônica, foi a primeira professora de movimento no Brasil, e ela, e o Vivian, e o Pedro, e eu também, mas, assim, essas três foram mais à frente de desenvolver, né, essa semente, e depois ficou aquilo que nós temos, né, hoje em dia. Deixa eu ver aqui mais. Então, e eu acho que tão importante também falar do Hubert Godard, que realmente revolucionou o Hofen movimento, assim, no Brasil e no mundo todo. Porque ele veio de uma formação científica, ele é pesquisador, e ele tinha toda a pesquisa dele que veio quando ele, assim, era dançarino profissional e machucou o joelho, e aí ele teve que parar de dançar profissionalmente, mas ele virou, assim, na pesquisa dele para curar o joelho dele,
ele foi assim descobrindo sobre movimento e ele tem um gênio que ele consegue enxergar o movimento humano não somente como um movimento, mas como o movimento humano é influenciado, na verdade, o fundo de pano desse movimento é o nosso relacionamento com o nosso ambiente, com o outro, com a maneira que nossos órgãos de sentidos engajam no ambiente. Então, e ele criou isso, então criou assim o lado psicobiológico foi florescendo, 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 florescendo com o Hubert Godard. Eu tinha conhecido ele numa reunião anual em Colorado. Eu acho que durante aquele ano que eu estava sendo assistente da Gayle, e eu vi a apresentação dele, eu falei, gente, esse cara, assim, isso é louco, esse cara é muito brilhante. Aí eu fui, assim, nem sabia. Assim, cara, coragem, me dá uma sessão. Ele falou, dá uma sessão. Ele olhou para mim e falou, dá uma sessão, sim. Então, a gente encontrou, assim, a sala de aula no Hoff Instituto, ele me deu uma sessão. E eu falei, gente, é muito legal. Eu falei, você não viria para o Brasil? E assim, e também eu mostrei para ele, eu mostrei uma coisa que a gente faz no Aikido, que a gente chama o braço indobrável, quando você manda o ki, a força vital através do braço e a pessoa não consegue dobrar. Eu falei, o que está acontecendo com o meu braço? E assim, e sem saber, e ele estava assim, não sei. Ele falou assim, e estava lá assim, apertando os músculos para tentar descobrir. Aí isso virou assim a base de uma pesquisa. Ele pegou isso e foi fazer pesquisa durante anos no Instituto Oncológico de Milano, onde ele estava trabalhando. Então, eu, outra vez assim, sem querer, só de curiosidade minha, acabei dando uma parte né, botei a semente da curiosidade e ele foi desenvolveu isso como assim com a mente brilhante que ele tem muito e muito, né? E eu escrevia para ele e falava vem para o Brasil e ele assim muito gentilmente eu gostaria mas eu estou muito ocupado. Aí passaram alguns anos e a Mônica Caspari foi para a Europa e conseguiu enganchar o Uber. Aí passou uns anos, o que, 6 anos por aí, que ele vinha para o Brasil todo ano. E a gente teve oportunidade de estudar com ele muito. E, para mim, eu posso dizer que o Hofen Movimento realmente tomou vida para mim a partir dos estudos com ele. E virou uma, assim, antes, para mim, o Hofen Movimento era, assim, era o manual de usuário do corpo rofado, mas o Hofen Movimento passou com o trabalho de Hubert. Desculpa, o barulho começou a chover. Passou a ser um trabalho que tem tanta potência ou mais até do que o trabalho estrutural. Então, assim, e aqui, graças a Deus, nós temos, assim, nosso corpo docente estudou com o Bergodar e o trabalho dele está, outra vez, entretecido em todo o nosso programa brasileiro de Hofen. E eu, pessoalmente, dou aula de Hofen pelo mundo afora. Eu penso que nós temos aqui o programa melhor de todo mundo, porque o trabalho de Hofen Movimento, eles são, assim, sempre enriquecidos. E, assim, a gente reconhece que não podemos pensar na estrutura sem o movimento e não podemos pensar no movimento sem a estrutura. E a gente consegue, na nossa formação, treinar as pessoas para ver dos dois lados, para trabalhar na galinha e trabalhar no ovo. E qual foi que veio antes? Não vamos saber nunca. Então, e eu continuo, né? Eu continuo, eu já sou rofista desde 86, não sei quantos anos, mas muitos. E cada dia
é uma aprendizagem, cada dia é um novo desafio, assim, é um trabalho, assim, que desabrocha e desabrocha e desabrocha. E se é uma rosa, a rosa nunca para de desabrochar. Sempre você olha e tem mais uma camada de pétalas que estão abrindo ali, com novos conhecimentos, novos insights, tanto para o trabalho que a gente faz com os outros, quanto para nosso próprio corpo. Porque fazer o Hofen com o outro já nos traz outra vez para aquele milagre que é da visão de Ida Hoff, e que para mim é o chegar a, a incorporar, estar presente no meu corpo e usar meu corpo, viver no meu corpo de uma maneira que expressa o meu ser mais essencial, que expressa aquilo que eu vim aqui para fazer. E que privilégio que é de trazer isso para os outros. Que privilégio. Cada vez que alguém novo chega e deita na minha marca de Hoffing, eu falo, gente, que maravilha. Porque eu já enxergo alguma das mudanças que essa pessoa vai fazer e eu estou tão animada para ver ela fazendo. E para ver esse desabrochar dela e para poder ser a parteira disso. Então, eu acho que é isso que eu tenho para dizer. E tem alguns minutos, não temos que alguns minutos para pergunta e resposta? Sim, eu acho que a gente pode, talvez uma pergunta, resposta, a gente vai sentindo, depois a gente faz um intervalinho, e quem puder continuar, a Ok, Lael vai passar um exercício de modulação de sistema nervoso. ok, perfeito. Então, uma pergunta. Oi, Lael. A gente tem uma pergunta aqui na U2, que a gente está tendo em São Paulo, de uma aluna. Está ouvindo? Ok. Não sei se eu estou ouvindo. Alguém quer Eu pergunta? vou saber se eu estou ouvindo quando fala a Luna. Lael, está ouvindo? Eu estou ouvindo. Ok. Não, houve uma confusão na sala, não é uma pergunta. Ok. Pode abrir de novo para outras pessoas. Não percam essa oportunidade, pessoal. Eu queria perguntar, Léo, você pode falar? Sim? Bom dia. Quem está falando está muito longe do microfone e assim a voz está distorcida. Chega um pouco mais perto do microfone para eu escutar bem, tá? Ana Se melhora, Gabriela, melhora? melhor. Sim, muito melhor. Queria perguntar, Léo, você que foi rolfada quando criança, meio rouca hoje. E se você, quando rolfa as crianças, se você faz esse trabalho com crianças, como que é a sua visão? Com qual a melhor idade isso deveria se iniciar dentro de toda a sua experiência de movimento? Eu queria saber um pouquinho dessa parte do Rolfing nesse desabrochar, né? Que você falou tão bonito das fases que você passou, inclusive que você tinha 10 anos. E como é na sua visão hoje, né? Rolfar crianças, qual a melhor idade? O que você acha que seria importante? Se seria mais movimento? Se começaria mais pelo estrutural? Contasse um pouquinho dessa sua experiência, se você tiver com crianças. Olha, eu, na verdade, não rofo tanta criança pequena, né? Eu acabo rofando mais, assim, criança, assim, mais a partir de uns 10 anos, de uma adolescência, né? A partir de uns 10 anos, eu acho que já dá para fazer as 10 sessões. E antes, né, eu penso que a criança, ela é em um movimento. Todos nós somos processos vivos em movimento. Mas a criança, você olha e ela tem, assim, você olha e como se
a força de vida fluindo por ela encontra um lugar que não pode passar, sabe? Que é uma lesão estrutural, é um lugar que estruturalmente não passa. E aí, em vez de pensar numa série de 10 sessões, quanto mais jovem a criança, mais plástica que ela é, e mais a gente pensa assim, ó, a gente vê que está movimentando tudo menos aqui. Aí a gente vai fazer assim, um toque, 2 toques, 3 toques, para ajudar aquilo a libertar. A minha filha, quando ela tinha uns 2 anos, assim, ela estava com as pernas iguais à minha. Assim, ela o joelho fazia assim, o pé fazia assim, e ela não deixava tocar. Cada vez que eu vinha com uma mão rofística, ela pegava a mãozinha dela e fazia assim. Aí, esse é um belo exemplo, porque eu fiquei estudando ela, eu falei, se eu tenho 1 minuto, qual vai ser onde que eu vou? Aí um dia ela estava sentada no meu colo, o Marcelo Muniz estava visitando, e ela adorava o Marcelo Muniz. Ele chegou e engajou e ela começou a falar. Acho que estava mais, não, ela já falava, então tinha 3 ou 4. E ela estava sentada no meu colo e eu já tinha decidido um lugar que eu vou é no joelho. Aí eu peguei ele, ela estava distraída com ele, eu peguei no joelho e fiz. Tinha 1 minuto. Aí a mãozinha bem, ela já sacou que não era toque de mamãe, era toque de rofista, a mãozinha veio, ela tirou, mas quando ela levantou, ela já estava andando com a perna bem mais reta. Então, assim, criança pequena, assim, é uma coisa para ajudar a energia a fluir diferente, porque realmente ela não desenvolveu o padrão que eu tive. E não foi porque ela me permitiu de rofar. Então, eu penso com a criança pequena, né? Você chega, você pensa naquilo que não está deixando o movimento fluir e você vai lá e ajuda uma restrição estrutural. Em termos de movimento, naturalmente, temos que pensar dentro da cabeça da criança. Então, assim, uma dica de movimento não vai ser assim, deixa que sua respiração venha fluir, vai ser assim, ó, você quer ser forte como King Kong, e ele tem um peito, então deixa sua respiração chegar aqui no peito para você ser forte, ou qualquer coisa. Você trabalha dentro do imaginário da criança e dentro da linguagem dela, e dentro da própria mitologia dela, para achar uma maneira de falar com ela que vai ajudar ela a chegar num movimento que ajuda ela a ser, mais uma vez, quem ela é, mais quem ela é, né? E a partir de uma certa idade, aí você já começa a tratar mais como um adulto, mas sempre assim, uma criança de 10 anos, de 12 anos, tem um tempo mais curto que ela está disponível para receber esse trabalho de mudança. Então, eu penso numa sessão de meia hora, de 40 minutos, né, para não sobrecarregar. E, e vai vendo com a criança como que ela se sente com isso, o que ela gosta, que tá demais, né? E a mesma coisa com o movimento, sempre o movimento está ali, mas dentro, né? Como a gente faz com adulto, a gente quer chegar dentro do pensamento, da maneira de ser desse adulto para motivar, e a mesma coisa com criança, só que a gente tem que simplificar e, e chamar o desejo daquela criança, especialmente para o movimento. Ah, Vivi, me lembro quando você fez uma sessão da minha filha de 7 anos e contou a história de um passarinho chamado Órticos, que estava aprendendo a voar. Eu lembro, porque assim que ela estava meio presa nas asinhas, né? Legal. Essa foi daquela formação, a primeira formação que o Pedro deu, e a gente teve o dia de rofar criança e você trouxe ela, né? Quantos anos que a Isabel tem agora, Vivian? 40. Olha, 40. Oh, mamma mia! que legal. E o tempo passa, né?
Eu lembro também, até o nome do passarinho eu lembro. Órticos, me parece familiar, órticos. Obrigada, Lael. Foi muito bom escutar essa questão, porque é isso, né? É um início, a gente não precisa esperar às vezes, né? Muitas vezes a gente Ah, pode não. começar antes para que esse ser humano chegue um pouco mais evoluído, não evoluído, assim, mas com menos resistência ou rigidez lá na frente. Então, achei linda a sua história Não, de criança. o meu afilhado era bebê, assim, recém-nascido, e o pescocinho dele estava assim, Sérgio da Silva, né, que é o ofício hoje em dia, ele falou, não, mas o pescocinho dele está assim. Eu falei, bem, eu não sei o que fazer, não sabia o que fazer com o bebê, mas eu cheguei assim, vi que, assim, eu botei a mão aqui no céu da boca dele e ele fez assim, como um periscópio, né? E o pescoço dele alongou e pronto, um toque, assim, bebê. Então, assim, é realmente qual é aquele lugar que não está passando e como que a gente ajuda e precisa de tão pouco ajuda. Quanto menor a criança, menos ajuda que precisa, porque ela é assim, ela está em movimento. O ser dela, o crescer dela, o formar, o virar ser dela está tão em movimento que assim, um toquezinho aqui já muda tudo. Ok, acho que já deu de tempo, né, Gui? Tá ótimo. Você viu que chegou Paulo e Pedro, eles estão num fuso horário louco, mas conseguiram entrar. Paulo e Pedro, Paula, querem dar um alô? Ia ser Ah, bonito. Um alô pra gente. só dando com uma cara amassada de quase 10h30, 11, mandando um beijo para todo mundo, acompanhando o movimento lindo que está acontecendo aí e com muita alegria, né? Porque é um movimento que é de todos nós. Então, essa sensação de sentir esse grupo e a força desse grupo. Mando um beijo grande. Beijo, Lael. Ah, um beijo para vocês, beijo. Boa China Delícia, para vocês. delícia. Delícia de ouvir a Lael contando toda essa história, repassando essa história toda, né? E reafirmando assim, o valor do trabalho, a evolução do trabalho vivo e esse testemunho mesmo da vitalidade da proposta de Ada Ruff, né? Então, muito lindo da gente poder estar junto como comunidade, conversando com o público aberto nesse momento, assim, sei lá, 50 anos depois. Ou seja, a coisa tem força. E aqui estamos. E obrigadíssimo, Lael, por compartilhar desse jeito tão espontâneo e tão verdadeiro a tua história. Obrigado você, Pedro, por quantos anos de trabalhar junto, né? E se Né? bobear, a gente inventa outro. Inventa mais. É. Que bacana ver toda essa turma nova, essa moçada aí, viva, animada, presente. Muito lindo. Comunidade viva, com as crianças vindo. O ciclo se repetindo e se renovando. Muito gostoso de participar. Obrigado a todos. Muito bom. Obrigado, Pedro, Paula. A gente tem uma ideia que veio da Lúcia Merlino, que colocou muita energia nesse aniversário da Aida, um agradecimento à Lúcia. E ela insistiu para a Lael, pensando no pessoal do Sul, nessa crise, nesse trauma, para a Lael sugerir um exercício de modulação de sistema nervoso. Então, a gente pensou, vamos dar um intervalo de 5 minutos, Lael, para quem precisar ir no toalete, e depois a gente faz um exercício juntos. Vocês topam desse jeito assim? Quem precisar tomar uma água, ir no toalete, tem um tempinho para poder entrar no exercício um pouco mais centrada. 5 minutos, tá bom, Lael? Tá ótimo, Então, tá ótimo. tá. Então, são 11h05, a gente volta.
Olá, Bia. Olá, Tudo bem? Que bom que você está presente. Estamos aqui, a gente fez um intervalo e a El vai retomar agora. Pedro está aqui ah, junto. tá, que bom, obrigada. Oi, Bia, agora eu te vi. Oi, Lael, como vai, Lael? Que Bem, bom ver você. você. Estou contente de te ver. Eu Muito, também estou. muito obrigada. Obrigada a ti. Como vai tua El filha? fica... Ela casou, Bia. Não Casou. acredito. Casou, mora na Alemanha, está estudando psicologia. Nossa, Lael! Nossa! A vida passa, né? Muito rápido. Quantos anos ela tem? 24, indo para 25. Que bom, Lael! Que bom! Que alegria! Que alegria! Você conheceu ela pequenininha, né? Pequenininha, eu lembro de você amamentando ela na aula do Peter. Pois é, pois é. Que bom! E você e teu marido, tá bom? Graças a Deus, graças a Deus. Ah, que bom, Lael, que bom. Eu Bia, vou te Bia ouvir. é história, né, Bia? Obrigado, viu, Ah, Bia? eu E a que história do agradeço. Rolf também. Obrigado, Bia. Obrigada. Vou ouvir você, Lael. Obrigado. O Ieda, eu Obrigada. acabei, eu acabei caindo e perdi, mas acho que eu não preciso entrar como co-anfitrião. Tá fluindo. Lael, acho que eu te passo a bola. E Ok, depois, tá bom? Obrigado. ok. Então, assim, essa parte da gravação é realmente para oferecer alguma coisa para ajudar a regular, uma contribuição para as pessoas que estão padecendo tanto de ter perdido casa, de estar com as águas que não desceram ainda no estado de, assim, Rio Grande do Sul. E, e de saber que, né, assim, para começar, os nossos corações, nossas orações estão com vocês. É assim, é inimaginável, eu acho, para quem não está vivendo isso. E aqui é uma oferta pequena para ajudar a regular. Eu vou dizer, eu estou lendo um livro que uma aluna de experiência somática uruguaia deu para mim na semana passada. É a autobiografia dela, que chama La Silla Azul, a cadeira azul. E ela, assim, foi exilada de Uruguai, depois de Argentina, mas ela conta de um momento de tanto caos na vida dela, e que o que ela fez foi que ela sentou e passou o dia pintando uma cadeira de azul, porque azul era uma cor linda. E que essa foi assim o ato de rebeldia dela diante de tudo que a vida estava dando para ela. Ficou como o título do livro, e eu acho que fica como uma grande metáfora, né? Que quando toda a vida está despencando na nossa volta, um pequeno ato de liberdade diante daquilo nos ajuda a manter nossa humanidade, manter nossa linha, manter aquilo que é bonito na gente, aquilo que nos conecta com o nosso destino maior. Eu quero ensinar para vocês um exercício muito, muito simples e dizer que a gente pode trabalhar muito para ter uma calma mental, mas através do corpo conseguimos chegar numa calma que é mais aterrado. Então, quando o corpo muda,
a mente vai junto. Quando a mente muda, o corpo vai junto. Mas, às vezes, a gente dá um curto-circuito em todos os desesperos mentais através de um simples movimento com o corpo. Então, vou ensinar para vocês um exercício de aterrar muito simples. E eu vou precisar de um momento, porque eu vou deixar isso de maneira que vocês possam ver o meu corpo todo. Um minutinho. Tá ótimo, Léo. Não dá para ver o pé, peraí. Não, é o que dá. Mas é para sentar numa cadeira. Sentar, quando você pode sentar nos seus isquios, nos seus ossinhos, e sentar, ter os dois pés apoiados no chão, ter a coluna confortavelmente ereto e deixar as mãos descansando em cima das coxas. Cabe dizer que cada vez que nós exalamos mais tempo do que a inspiração, cada vez que a expiração é mais comprida do que a inspiração, isso nos traz para um estado mais parasimpático e mais calmo. Quando o nosso corpo está preparando para perigo, a gente vai naturalmente inspirar mais, porque a gente já está criando um pré de mais oxigênio no sistema. Quando a minha expiração é mais comprida, meu corpo pensa, ele sente isso e pensa, não tem perigo. Então, essa é uma maneira já de chegar no lugar de segurança fisiológica. Então, o exercício assim, as mãos descansando nas pernas, começar simplesmente se conectando com o movimento natural da sua respiração, sem fazer nada de mais, nada de menos, sem forçar, somente sentindo como é que você está se sentindo agora. E como é que a sua respiração quer se movimentar agora. E especialmente importante de permitir que a expiração saia suavemente e por assim, sem forçar, sem fazer para expirar, mas simplesmente permitindo que o ar saia por si. Então, você não está forçando na expiração, está soltando na expiração. E notar que na hora que você expira, que as suas mãos ficam um pouquinho mais pesadas nas suas coxas. Isso é porque quando a caixa torácica esvazia, os ombros que estão descansando em cima da caixa torácica, naturalmente abaixo isso, o peso do ombro e do braço, naturalmente pesa um pouco mais através das mãos nas pernas.
Então, sentindo como na expiração, como as mãos ficam um pouquinho mais pesadas nas suas coxas. Agora, naturalmente, vocês vão notar que quando a mão pesa um pouco mais na coxa, isso cria uma mudancinha de peso lá para o pé também. Então, quando a mão pesa mais um pouquinho na coxa, também o pé pesa mais um pouquinho no chão. Então, mais um tempo para notar isso. Na exalação, a mão pesa um pouco mais na coxa e que o pé pesa mais um pouquinho no chão. E é isso. Eu espero que isso ajudou cada um de vocês a encontrar um pouco mais de calma e de sensação de chão e de conforto e de segurança. Muito obrigado, Lael. Exercício lindo, profundo Obrigada. e muito simples. É um Lembrar todo exercício mundo, que dá... Oh, desculpa. por, Continua. por favor, por favor. Eu ia dizer que é um exercício que eu uso muito com os clientes de Hofen, quando eu quero ajudar eles a encontrar o senso de peso. É muito simples e é geralmente muito eficiente. Obrigado mais uma vez, uma palestra, um papo, né? Uma histórias tão emocionado e reenergizado nesse caminho depois das suas falas, dessa troca. A Lael tem um site novo que está lindíssimo, laelkim.com, né, Lael? Isso. E tem muito material, ela tem feito esse exercício de trazer a pesquisa dela, de colocar a pesquisa do Hubert Godard lá no site dela, então vale a pena a gente também estar conectado com isso. Agradecer a presença de todo mundo, acho que a gente, o que o Pedro, né, falou, como é gostoso, é a energia do Pedro sempre, né, como é gostoso fazer junto, né, como ganha um significado e uma cor diferente. Então é isso, se alguém quiser abrir o microfone, dar uma palavrinha, dar um tchau, fica à vontade. E estamos fechando essa etapa. Tem gente que está correndo para outras etapas agora. Obrigado pela presença. Né? A presença, o tempo é caro demais hoje em dia. Né? Muito obrigado pela presença. Obrigada a você, Gui, e prazer ver todo mundo e feliz aniversário para a doutora Aida, que trouxe uma coisa que fez tanta diferença em todas as nossas vidas, né? Eu estou vendo a cara do Pedro sorrindo também.
Ai, que bonitinho que você é, Pedro. Que delícia, gente. Bons festejos. Até breve. A festa continua. Isso. Bom domingo, boa festa, boas rofadas nas crianças. Viva! Beijo a todos. Tchau, tchau. Beijo, Paula. Oi, Lu. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Gui. Bom domingo.